Olá, bom dia, boa tarde para vocês, sexto ano. A gente vai continuar, tá, o tema do Egito, só que a gente vai entrar na civilização núbia, tá, que também faz parte, tá, dessa civilização aí, tá, desse grande reino, ok? Vamos lá. Acompanha aí pelo livro de vocês, tá? Na página 136 vamos começar, ok? As páginas estão aí. Lembrando que essas atividades que estão aí, que vocês estão vendo aí do lado, não é para fazer quando for aula de vídeo, tá? Quando vocês forem assistir a videoaula, né? Aqui que eu tô falando para vocês, não é para fazer esses exercícios. Esses exercícios eles só vão ser feitos na outra aula de quarta-feira, tá? Ou de terça-feira. Eu vou avisando para vocês, vou liberando, tá? O que é para ser feito. Tá aí? Tá, porque ele virou slide também. E os slides depois eu mando para vocês, tá? Lá no Classroom no outro dia. Tudo bem? Então agora é só para escutar e acompanhar a videoaula, tá? Vamos lá. Ah, somente deu um probleminha aqui. Vamos lá. A civilização núbia. Situada no nordeste da África, a Núbia era uma extensa faixa de terra localizada ao sul do Egito, entre a primeira e a sexta catarata do rio Nilo. Então também era uma sociedade, né? Uma sociedade não, uma civilização, desculpa. Uma civilização também que vivia próximo de rios também, tá? Na antiguidade, serviu como um importante elo entre os povos da África Central e os do Mediterrâneo, tá? Corrigindo, né? Rios, né? É um rio só, que é o Rio Nilo. Nos primeiros tempos da história, os núbios viviam da caça, da coleta e da pesca. Com o tempo, à semelhança dos egípcios, os núbios aprenderam a represar e distribuir as águas do Nilo, passando, então, a aproveitá-las para a agricultura. Com isso, deixaram de ser nômades e passaram a se fixar e a formar aldeias. Por volta do ano 2000 a.C., as disputas entre essas aldeias deram origem ao reino de Kush, um dos primeiros reinos africanos. Então, o reino de Kush foi um dos primeiros reinos africanos, tá, desse período. E percebam também que fala um pouquinho aí, né, no texto sobre a questão nômade, que vocês já viram já, né, nômade e sedentário, né, a diferença de um para o outro, a gente já viu isso no começo do ano, lá na escola, né, falar também da questão da caça, da pesca, da coleta, né, também que os egípcios já viviam assim também, a questão do domínio do rio, né, das águas do rio para benefício das aldeias, então isso aí vocês já estão cientes já, tá? Então vamos lá, então vamos ver o reino de Cush. A história de Kush está estreitamente ligada à do Egito. Então tem uma ligação aí entre um e outro, tá? Os arqueólogos encontraram grande número de objetos egípcios, como pérolas, vasos, peças de artesanato, etc. Então são esses utensílios que faz parte das duas de ambos, né? De ambos as civilizações, tá? Em terras núbias e produtos núbios, que seriam também peles de animais, marfim, ouro e ébano. O que é ébano, gente? É a madeira de cor escura. É um tipo de madeira com uma cor bem escura, tá? Continuando. Em terras egípcias, o que prova que o contato comercial entre eles foi intenso. Então, o contato entre os núbios, né, e os egípcios foram muito intenso. Eles tinham bastante convívio, tá? Sabe-se também que por volta de 1530 a.C., o reino de Kush foi conquistado pelo Egito. Então, lá em 1530, tá, o Egito conquistou o reino de Kush. Para administrá-lo, o que o faraó fez? Ele nomeava vice-reis, tá, que deviam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Essa pintura mural foi encontrada na tumba de um desses vice-reis, tá? Então tem a foto aí no slide, mas também vocês podem estar acompanhando a foto melhor no livro de vocês, tá? Na página 136. Continuando na página 137, ainda em Reino de Cush. Sob o domínio egípcio, os cuxitas adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, parecida com a deles, né? Como a de mumificação. Então, tem umas imagens, ele pede para observar a imagem aqui do lado, né? Ó, é um jarro de cera de 1340 a.C. Ele era destinado ao depósito dos órgãos retirados do corpo durante o processo de mumificação. Porque vocês, não sei se vocês sabem, né? Quando faz o processo de mumificação,
Retiraram todos os órgãos, né, da pessoa, o coração, o fígado, o pulmão, todas essas coisas que a gente tem dentro do que se chama, né, as vísceras, eles tiram e aí coloca dentro desse pote aí, desse jarro, tá, que tá dizendo aí, tá? Então era um costume que os núbios adotaram por influência dos egípcios. Por quê? Porque os egípcios já faziam isso também, tá? Lá na civilização deles, tá? E esse jarro aí tá, se encontra no Museu Arqueológico do Sudão. Continuando. Mas houve um tempo em que o reino de Cush também conquistou o Egito, por volta de 730 a.C., após uma guerra prolongada. Os cuxitas tomaram Tebas, capital do Egito. Na época, o faraó Pei, originário de Cush, subiu ao poder dando início à 25ª dinastia, conhecida também como Dinastia dos Faraós Negros. Os faraós dessa dinastia usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes, tipo a testa aqui, né, a frente, né, para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Cush e o Egito. Eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios e também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servirem de túmulos. Então as culturas elas são bem parecidas, tá? A 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios, que invadiram e conquistaram a capital, Tebas, em 644 a.C. Após essa data, os cuxitas retornaram para o sul, instalando a sede do reino de Kush na cidade de Napata e, mais tarde, em 570 a.C., na cidade de Meroé. Agora nós vamos para as características do reino Kush, tá? O que é características? É o que eles, as coisas que eles faziam, as coisas que eles descobriram, as coisas que eles criaram, que cada civilização tem sua criação, né? E tem as suas especificidades. Então a gente vai agora, né, conhecer as características do reino de Kush, tá? Tá aqui no slide, tá aqui embaixo e no livro ainda está na página 137. Vamos lá. Graças à arqueologia e à epigrafia, o que é epigrafia? É a ciência que estuda as inscrições, né, as lápides, os lapidares, né, em monumentos antigos, como tablets e urnas funerárias. Então, é a ciência que estuda as inscrições, tudo aquilo que a gente acha, né? Letras, formas, pedras que tem alguns dizeres, algumas descrições. Então, isso aí é a epigrafia que estuda, tá? Sabe-se que na época em que a capital foi a cidade de Meroe, Kush distinguia-se de outros reinos antigos por duas importantes características. Então, por quê? Quais as características que distinguiam o reino de Kush? Então, vamos lá. Primeiro, o modo de como o rei era eleito e o papel da mulher na política. Então, são duas coisas diferentes, né, que se diferencia dos outros reinos. O papel da mulher, né, o papel que ela tinha, a representatividade que ela tinha, né, e o rei, ele era eleito, né, pelas pessoas. Vamos lá então, agora no outro slide, a escolha do rei. Na página 138. Os cuxitas escolhiam seu rei de um modo original. Inicialmente, os líderes das comunidades votavam naquele que consideravam mais preparado para o cargo do rei. Em seguida, lançavam sementes ao chão para perguntar ao deus da cidade se a escolha foi acertada. Em caso de confirmação dos deuses, as sementes germinavam, realizavam, né, então uma festa que terminava com a coroação do novo rei. Então é uma eleição diferente, né? Uma cultura que já não tinha no Egito, né? Nas outros grupos de civilizações, né? Então eles escolhiam, jogavam as sementes, se brotasse, legal, o cara foi uma boa escolha. Se não brotasse, não seguia à frente, tá? O rei ele tinha uma grande permanente para protegê-lo e era auxiliado por um grupo de altos funcionários, como o chefe de tesouro, o escriba mor e o comandante militar. Então são os três principais aí que acompanhavam, né, permanente e protegia, né, o rei. O reino de Kush, o ofício de militar era valorizado, o que era de se esperar, claro, tendo o poderoso Egito como vizinho, que era um perigo. Em caso de necessidade, né, caso uma invasão, todos os homens eram convocados para a guerra. O exército cuxita, composto de homens que lutavam a pé e outros que guerreavam a cavalo, enfrentou os egípcios diversas vezes.
fosse para defender-se deles ou para conquistá-los. Então isso aí, esse trecho explica a escolha do rei, né, pelos cuxitas, né, e como que era a vida aí deles aí, né, questão de o rei tinha a questão dos militares, né, do escriba-mor, dos altos funcionários ali trabalhando com ele, né, para estar agregando as necessidades, tá, daquela civilização e também para proteção e enfrentamento de caso algum ataque egípcio, tá? Agora, na outra folha aí no slide, estamos aqui, ó, Candace, a mulher na política, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela, ok? E no livro está na página 139. Vamos lá. Há indícios arqueológicos de que as mulheres elas ocupavam posições de destaque no reino de Kush. Elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade e podiam ainda chefiar com um governo com o título de Candace. O que é Candace, gente? É um título que a mulher ganhava que deriva da palavra meroita, Ketki, que significa rainha-mãe. Então é como se fosse uma rainha, né? Quando ela ganhava esse título. As imagens também confirmam o poder feminino de Kush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses. Nas paredes dos templos são representadas como mulheres poderosas. As Candaces do reino de Kush foram soberanas, superando em importância seus filhos ou maridos. Entre as Candaces mais conhecidas está Amanchaketo, de 42 a 12 a.C., que liderou a resistência cuxita ao poderoso Império Romano. Um dos raros momentos em que o reino de Kush aparece na história universal é um episódio envolvendo a rainha Amanichaketo. Gente, é difícil falar esses nomes, tá? Mas eu consegui. E o imperador romano Otávio Augusto. Quando o Império Romano avançou sobre o nordeste da África e conquistou a cidade de Napata, os cuxitas resistiram aos romanos. Até que, em 21 a.C., a rainha africana conseguiu negociar um acordo de paz com os romanos. Ofereceu a eles uma faixa de terra no norte de Kush e, em troca, manteve a soberania de seu reino, livrando-o de ter de pagar impostos a Roma. Para alguns historiadores africanos, a participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, as pedras preciosas e o ferro ajudam a explicar a prosperidade do reino de Kush, bem como sua longa vida. Então durou bastante devido à questão das negociações aí dessa mulher aí, né? Dessa Candace, tá? Dessa rainha, ok? Então vamos lá. No próximo slide, a gente tem aqui um para refletir, mas isso aí vocês vão fazer só depois, na outra aula, tá? Então, o que a gente vai acompanhar é a leitura mesmo, tá? Na página... deixa eu ver aqui, peraí. Não, deixa eu voltar. Não, a gente vai falar sobre economia, tá? Ainda, ó. Tá nesse slide aqui, ó. Eu voltei o slide, tá? Aqui embaixo. Então, vamos lá. Como que era a economia, né, dos povos cuxitas? Enquanto a capital foi Napata, a principal atividade econômica dos cuxitas era a pecuária, né? Então, o que é isso, a pecuária? Trabalha com cabritos, cabras, cavalos, burros, né? Então, usando sobretudo no transporte de produtos também. Além de você trabalhar para você estar comendo, né, também, né? Em questão de você manter uma atividade, né, desses animais, eles também serviam também para transportar, porque eles eram fortes, principalmente cavalos, né, e os burros. A riqueza de uma pessoa ela era medida naquela época pelo tamanho de seu rebanho. Por volta de 580 a.C., com a mudança da capital para Meroe, onde as chuvas eram mais regulares, houve um aumento da área de terra irrigada e uma expansão da agricultura. Então também quando eles mudaram, né, para essa região, né, que tinha mais chuva e a terra era mais úmida, então também se houve mais uma nova oportunidade, né, na questão de ter agricultura também, de ter as sementes, né, a questão de plantação, tá? As plantas mais cultivadas por eles inicialmente foi o trigo, a cevada e o sorgo, tá? Agora sim no outro slide lá em cima, ó, tá?
Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ok? Inicialmente, os cuxitas retiravam a água do Nilo para desculpa, gente, para suas plantações usando o Shaduf. O que é o Shaduf? É um artefato também utilizado pelos egípcios, tá? O que é o Shaduf? Tá aqui, ó. Tem no livro de vocês, tem uma parte amarela ali que tá aqui, ó. À esquerda, vê-se o Shaduf, ó, em fotografia de 2009. Instrumento movido pela força humana. Com ele, a mulher está retirando a água do rio Nilo. Acima, a sáquia, movida por bois ou jumentos. Aí, isso aí já é uma outra foto que tá no livro de vocês, tá? Que tá cortada aqui. Mas o que eu falei que é o Shaduf é o da foto da mulher, tá? Que tá aqui, ó. Ok? Mas no livro vocês conseguem ver ela maior para poder estar entendendo, tá? Então o Shaduf é um artefato, tá? Também utilizado pelos egípcios. Posteriormente, graças à habilidade de seus carpinteiros e ferreiros, os cuxitas passaram a retirar água do Nilo com a ságia, um dispositivo movido por animais, bois ou camelos, e conectado a duas rodas d'água. Que aí já é essa fotinha aqui, que aqui está cortada, mas no livro de vocês dá para vocês estarem vendo. Ok? Vamos lá, continuando. Mineração, artesanato e comércio. Vamos lá. O solo cuxita era riquíssimo em metais, como o ouro e o ferro, e pedras preciosas como o rubi. Escavações recentes em Meroe revelaram templos e muros folheados a ouro. Calcula-se que Kush chegou a produzir a espantosa quantia de 1.600.000 quilos de ouro. É muito ouro, né, gente? Um dos maiores produtores de ouro do mundo antigo. Os governantes cuxitas exerciam um rígido controle sobre a extração e o comércio de minérios, garantindo com isso seus rendimentos e seu poder. O ouro cuxita, no próximo slide aqui, ó. O ouro cuxita era usado no comércio com o Egito e com Roma. Quanto ao ferro, é provável que Meroe tenha sido o lugar a partir do qual se difundiu o conhecimento da fusão e o do manuseio desse metal na África, tá? Então, nós estamos na página 142 agora. Vamos lá, continuando. Entre os artesãos cuxitas destacavam-se os ferreiros, né? Os marceneiros, que fabricavam camas, cadeiras, porta-joias. Aí tem os tecelões também, que faziam panos de linho e de algodão. Os ceramistas e os joalheiros. Estes faziam colares, braceletes, brincos e anéis de ouro, prata e pedras preciosas. Algumas peças combinavam o ouro com o marfim. Então tinha essa combinação aí, né? Desses dois produtos. Sabemos disso porque muitos desses objetos preciosos foram encontrados nos túmulos reais pelos arqueólogos. Bom, boa parte do artesanato cuxita era vendida para outras regiões do mundo antigo. Meroe ficava na encruzilhada por onde passavam caravanas de comerciantes carregadas de produtos provenientes de vários pontos da África. De Meroe, as caravanas cuxitas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo rio Nilo, até o Egito. Essa rota fluvial era a mais importante no Nordeste africano na época. Para proteger esse volumoso comércio, os reis cuxitas construíam fortalezas ao longo das rotas comerciais, como se fosse proteção, né? A fortaleza são locais que protegem, né, a sua civilização, ali, o seu povo, né? Então são locais onde, estratégicos, onde ficam pessoas meio que escondidas ali, né? De olho. Tipo, parecido com os fortes, né? Que a gente conhece que tem nas praias, né? Nas cidades. Os cuxitas vendiam para o Egito ouro, incenso, ébano, óleos, marfim, pedras preciosas, penas de avestruz e pele de leopardo. E da terra dos faraós, eles compravam, sobretudo, vasos, pérolas e papiro, o famoso papel que vocês já aprenderam na aula passada, tá? Agora, o último tópico dessa matéria, né, dos cuxitas, do Império Núbio, né, da Núbia, a gente vai falar sobre a sociedade cuxita, tá? E aí a gente vai terminar aqui, ok?
Aí terminando essa parte, aí já é outra matéria, tá? Aí já vamos entrar numa outra civilização, tá? Na próxima semana. Então vamos lá. A Sociedade Cuxita, na página 143 do livro. Ainda se sabe muito pouco sobre a Sociedade Cuxita. A camada dirigente era formada pelo rei e por sua família. Tá? Então, primeiro era o rei e sua família. Depois, pelos nobres, que ocupavam altos cargos do funcionalismo, tá? Que era o mais próximo, né? Os altos cargos do rei. Aí depois vinham, né? E depois vinham os sacerdotes, que também ficava bem próximo também dos altos cargos, tá? Ficava ali bem próximo um do outro. Depois tinham os agricultores e os criadores de gados, que eram pessoas livres, formavam a maioria da população meroita. Já as camadas intermediárias eram constituídas por artesãos, comerciantes, militares e pequenos funcionários. Então era como se fosse o trabalhador ali, né? O povo ali normal, né? Não se sabe ao certo as razões do declínio de Kush. Provavelmente os cuxitas perderam para outro povo o controle das rotas comerciais, uma das bases de sustentação do poder cuxita. O que se pode dizer, com certeza, é que, nos primeiros séculos da era cristã, Kush foi empobrecendo. As pirâmides de seus reis foram se tornando menores e mais rústicas, e o número de objetos egípcios encontrados em solo cuxita diminuiu bastante. Enquanto isso, na região da Núbia, despontava outro reino africano, o de Axum, localizado onde hoje é a Etiópia. O reino de Axum herdou a cultura meroita, mas se distinguiu dela, entre outras coisas, por quê? Por ter adotado o cristianismo. Então esse reino de Axum, ele não segue a coisa do politeísmo, né? De deuses, enfim, ele já não, ele já adota um lado mais cristão, né? Um lado mais de Deus ali, de Jesus, enfim, né? Do cristianismo, tá? Do esplendor à prosperidade da civilização de Meroe, restaram diversos monumentos, entre os quais pirâmides de pequena proporção, sarcófagos de granito e templos em homenagem aos seus deuses. Tá? Então, na folha de vocês aí na 143, tem o detalhe de uma imagem de um faraó negro, tá? Que reinou ao mesmo tempo sobre o reino de Kush e o de Egito. Tá? Abaixo vocês também tem o Templo dos Leões em Naga, Meroe, no atual Sudão hoje. Estima-se que tenha sido construído entre 300 e 100 anos antes de Cristo, tá? Tudo bem, gente? Então, assim, a aula vai ficando por aqui. Então, a gente viu o reino de Kush, a civilização núbia, o reino de Kush, aí depois vieram os Kushitas, falamos um pouquinho sobre a escolha do rei, a Candace, né, a mulher na política era de grande importância nesse período, a economia, o artesanato, o comércio, mineração, né, e finalizamos com a sociedade Kushita, tá? Então, lembrando que esse vídeo é uma videoaula, é só para vocês assistirem. Esses exercícios que estão aí não é para vocês fazerem, tá? Vocês só vão fazer quando o professor falar, pedir e colocar disponível lá no Classroom, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, anotem no caderno de vocês e depois pergunte para o professor via WhatsApp, ok? Obrigado e bons estudos!